Hoje o Casa de Família está aqui na Baruch Casa. Esse ambiente lindo que vocês estão vendo hoje, a gente preparou para falar para vocês sobre algo que a gente sempre recebe perguntas, né, Carol? Toda vez que a gente abre o nosso Instagram para a caixinha de perguntas, a gente recebe pedidos de orientação sobre decoração. Mas decoração é muito amplo, né? E a gente fica assim, o que será que as pessoas gostariam de saber sobre decoração? Então, a gente listou, elencou algumas coisas que a gente acha útil para todo mundo que queira decorar, seja a casa, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente, né, que você conviva aí, que você tenha na sua casa. E que esses itens que a gente vai falar para vocês, eles servem, né, são princípios, na verdade, não são itens, são princípios que servem para todos quando a gente vai decorar. Essa semana a gente está aqui montando um ambiente, né, na Baruch, a convite da Jennifer, ela nos ofereceu um espaço aqui e a gente está montando esse ambiente, então vai ficar fácil, até de certa forma, ilustrar para vocês, né, as dicas que nós vamos dar. Nós estamos montando aqui um quarto, né, e o que a gente faz quando vai fazer uma decoração? A gente parte da onde? O que eu preciso comprar primeiro? O que eu preciso fazer quando vou decorar? Por exemplo, um quarto, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente sempre faz uma listagem daquilo que a gente tem e daquilo que a gente precisa comprar, né? Reformar, enfim. E esses itens, a gente sempre parte do mais importante, do macro, dos maiores, que vão ocupar aquele espaço, que vão encher aquele espaço, para os menores. Então, no caso de um quarto, qual que é o item principal? A cama. Por quê? O que mais precisa funcionar num quarto é a cama. Ela tem que ser confortável, ela tem que ser boa, né? Se você vai fazer uma sala, é o sofá. Se você vai fazer uma sala de jantar, é a mesa com as cadeiras, que tem que ser confortáveis, né? E assim, é um item que você precisa até saber a medida certa para colocar outros itens compondo com aquele macro, né? No caso, a cama. No caso, a cama. E o que você pretende ao longo também do tempo. Porque, por exemplo, se você tá fazendo um quarto de casal, talvez você nunca mude o tamanho da cama. Você vai escolher lá uma queen, uma king e vai ficar naquele tamanho. Você tá fazendo um quarto para um jovem, para uma criança, aquela cama, ela pode vir, né, o dono daquele quarto, ele pode vir a necessitar de uma substituição no futuro. Então, você já pensa nisso. Às vezes, uma criança não precisa de uma cama de 1,20 m, mas passa tão rápido, você já coloca ali, prevendo essa cama, né? Isso tudo, se você faz uma listagem, você consegue ter uma decoração atemporal, que você não precise trocar em pouco tempo, porque às vezes a gente demora pra compor um ambiente inteiro. Na verdade, a sensação que a gente tem é que ele nunca tá pronto, porque a gente quer trocar alguma coisa. Sempre quer colocar alguma coisinha a mais. Quando você chega na parte da decoração das miudezas, das peças menores, a gente sempre quer trocar alguma coisa. Você vê algo que você gosta, você, né, quer. Então, você não precisa trocar as peças mais importantes, ajuda muito, né, Carol? Então, no caso do quarto, eu falei da cama, talvez uma poltrona seja também uma peça tão importante quanto a cama, se você faz uso, se você tem costume de ler, se você tem costume de ficar. Eu costumo trabalhar no quarto, eu costumo fazer a contabilidade, ou no caso de jovens, tarefas, trabalhos. Então, assim, uma bancada talvez seja uma peça também muito importante. Então, a gente faz essa listagem. Quais seriam os itens? Eu preciso desse e desse. E depois eu vou para as coisas menores, sempre do maior para o menor, né? Por qual motivo? Eu já falei, que é essa peça durar, você poder investir numa peça de qualidade, porque você sabe que você não precisa trocar aquilo, né, por um longo período, talvez nunca precise, dependendo do que a gente esteja considerando, falando, né? E outro motivo, quando você começa a decorar, você fala, eu tenho tanto para gastar nesse ambiente, eu pretendo, né, gastar tanto, com tantos reais eu quero fazer esse ambiente. Então você também comprar a peça mais importante no começo te ajuda a fazer boas escolhas. Comprar uma peça de estrutura boa, de tecido bom, talvez uma peça de design, por que não? Bem legal, né? Algo assim que vai
vai fazer aquele ambiente acontecer, né? Todo o ambiente vai girar em torno daquilo. Então, por esses motivos a gente sempre parte do maior, que no caso geralmente é o mais caro, né? Então, a gente tá aqui separando peças, a gente tá aqui escolhendo, fazendo essas boas escolhas, né, para montar esse quarto. Uma outra coisa que acontece também é o seguinte: às vezes, nesse período que você tá com a listagem do que você quer fazer, você tá programadinho como que você pretende fazer primeiro, fazer depois, aparecem as oportunidades. O que são as oportunidades? Eu tô fazendo, planejando uma sala, né? Vou trocar meu sofá, vou pôr um móvel para TV, enfim, e aparece um quadro que você ama, que você se apaixona por aquele quadro, que ele é rico em termos de, assim, acrescentar o teu ambiente, né? E essa oportunidade você não pode perder. Ele tá num preço bom, às vezes, e a gente tem, às vezes, acontece isso com clientes nossos, né? A gente fala, não perde, olha isso. Aí ele fala assim, mas eu preciso comprar um sofá, né? E fica travado, perde a oportunidade daquele quadro. Depois ele não volta. Na hora que chega a etapa do quadro, aquele quadro não tá mais disponível, né? Então, se você já tem uma ideia do que você vai fazer, qual o estilo, a Carol falou sobre isso, né? Antes da gente começar aqui, a gente tava trocando ideia, ela falou o estilo. Se o estilo tiver definido, você pode comprar o quadro e não perder. Você vai deixar ele guardado um tempo e depois ele vai ser a cereja do bolo, né? Talvez do seu ambiente. Então, tem essas duas situações. A gente trama um cronograma, uma listagem de prioridades e fica atento às oportunidades. Né? Até porque quem está decorando, quando a gente está decorando, a gente fica muito atento. Onde você vai, você observa, não só em lojas, mas você vai na casa das pessoas, você observa e você traz ideias, né, para o que você está fazendo. Então as oportunidades, elas existem e a gente tem que aproveitar. E eu acho também que, às vezes, igual, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que gosta muito de mudar, né? Então ela gosta de mudar a cor do ambiente, gosta de mudar tecido, as peças principais ela também gosta de mudar, mas eu acho assim, às vezes se você é essa pessoa, escolher essas peças macro atemporais, isso ajuda também. Então às vezes você acha, encaixa até nessa parte da oportunidade, né? Se você acha esse quadro e ele é um quadro atemporal, que encaixa em vários elementos diferentes e tudo mais, eu acho assim, essa oportunidade ela é importante. Sim. Dentro dessa decoração atemporal, dessas peças atemporais. E a gente tem a tendência quando a gente decora, a gente acostuma com a casa da gente, acostuma com os ambientes, então a gente tem a tendência a achar que aquele quadro que eu comprei para aquele lugar, ele é sempre para aquele lugar. E quando a gente pega a decoração para fazer, né, Carol, a gente reformula muito. Exato. E muda completamente o olhar. Às vezes algo que estava num ambiente, você passa para outro, você revigora aquele ambiente, né? Então, assim, também ter esse olhar do que eu posso usar, do que já tem na minha casa, trocar de lugar, trocar de cor, trocar o tecido, às vezes, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela não tem nada e ela tem muita coisa. A gente vai e vê e fala, não, isso aqui dá pra usar, ó, a gente põe essa peça aqui, troca aqui e aquilo ganha um novo olhar. Eu tô separando aqui alguns itens pessoais para levar no nosso quarto, que eu vou mostrar para vocês já. E eu queria dar uma dica para vocês sobre resgatar a memória afetiva, que a gente tanto tem falado, né? Então, por exemplo, às vezes você pratica algum esporte que você ama muito, que tá dentro da sua família, e você tem alguns itens desse esporte, como por exemplo, tem gente que joga tênis, tem gente que joga polo. Eu, particularmente, trouxe o do polo. Então, assim, vou usar o capacete como decoração, a bolinha, a bota, os tacos. Nós vamos adicionar tudo isso na decoração. E isso traz uma personalidade, né? Deixa o ambiente
mais único daquela pessoa, né? No nosso caso é um quarto, então deixa ele bem particular daquela pessoa. Eu vou colocar também alguns desenhos, fotos de amigos, de família, de coisas que eu gosto de fazer. Então, tudo isso traz a personalidade para o quarto. Você pode usar isso como dica também, né? Para você que está fazendo uma decoração na sua casa, você que está decorando um ambiente que seja particular seu. Às vezes é um escritório, o próprio quarto mesmo. Às vezes é uma sala mais íntima da família. Você pode adicionar alguns elementos que sejam pessoais seus. E um exemplo disso é o esporte, né? Trazer isso para dentro da decoração.